Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, né? Então, eu tô gravando essa aula aqui, né? Porque, que nem eu falei pra vocês, aqui em casa teve um problema com a internet e eu não consegui finalizar o conteúdo para nossa aula, que seria pelo Meet. E aí, por isso que a nossa aula está sendo através de uma gravação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu, antes de nós iniciarmos, de fato, o estudo do conteúdo sobre camadas externas da Terra, eu preciso dar um aviso para vocês. Levando em consideração que nós estamos nesse ensino remoto e que eu falei para vocês que no início, né, das nossas aulas, que eu não queria prejudicar ninguém e, né, juntando essa questão de não prejudicar com o ensino remoto, eu resolvi, né, abrir um espaço para para no caso mais uma aula, e dessa aula eu vou abrir um espaço para uma atividade extra, né? E o que é que vai acontecer nessa atividade extra? Nós fizemos 5 atividades, 5 foi 4 atividades, e essas atividades elas vão ter uma certa pontuação. Tá? O conjunto dessas atividades que eu falei para vocês vão ter aí um somatório de nota de 2 pontos. Tá? Só que aí, evitando o prejuízo daquelas pessoas que não fizeram as atividades, né, que deixou faltar uma atividade, duas, ou que não fizeram nenhuma, eu vou lançar, né, uma atividade extra, que é a atividade dessa semana, porque a gente já está perto de finalizar o bimestre, e aí nós temos trabalhos, nós temos também uma prova para fazer, tá certo? Então, o conteúdo dessa semana, ela faz parte de uma atividade extra, tá? Uma atividade como se fosse para ajudar vocês no somatório da nota, tá beleza? Então, o conteúdo dessa semana, a gente vai falar sobre camadas externas da Terra, tá? Quando nós falamos de camadas externas, nós falamos da parte que é fora, né, da parte que está relacionado à vida, por assim dizer, do nosso planeta, tá certo? Então vamos lá, né? Só trazendo aqui essa imagem para grosseiramente falar sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que o nosso estudo, né, dessa semana ele vai se basear na parte aqui, né, das águas e da terra, né, da parte que a gente tem terra. E por assim dizer, né, conceituando, nós vamos falar sobre a parte da hidrosfera, que é a parte, né, dos oceanos, dos rios, dos lagos, enfim, de toda o local que tem água no nosso planeta. E vamos falar sobre a atmosfera, né, sobre essa região aqui que compõe, que está rodeada do nosso planeta, tá certo? E a gente vai compreender melhor essa questão da atmosfera e da hidrosfera. E aí, só trazendo essa imagem aqui, né, grosseiramente falando, que a nossa Terra ela não é plana, tá? A gente sabe que nosso planeta, né, já foi comprovado cientificamente que o nosso planeta ele é, na verdade, circular, né? Ele é um planeta redondo. Né? Mas vamos continuar, pessoal. Antes de mais nada, eu quero trazer aqui para vocês que aqui a Terra, né, nosso planeta Terra, ele tem algumas camadas, tá? Hoje nós vamos falar das camadas externas, mas ela não possui somente a camada externa. A camada externa do qual a gente vai falar hoje, né, vai ser a hidrosfera, a parte que está ligada à água, e nós vamos falar também sobre a atmosfera, que é a parte que está ligada ao ar, né? Enfim. Só que a Terra ela possui, né, outra camada que se chama litosfera. E aí possui um adicional que ela não é muito comentada, porque a gente já faz isso durante o estudo de ciências, que é a parte da biosfera, que é quando a gente vai falar dos animais e plantas e de suas relações ecológicas com o nosso planeta, tá? Mas hoje nós vamos fazer um enfoque, nós vamos trazer um enfoque para falar sobre a atmosfera e sobre a hidrosfera. E aí, né, agora trazendo realmente como trazendo uma representação de como é o nosso planeta, é um planeta redondo, um planeta circular e não plano, como existem algumas teorias sem embasamento científico. E aí, pessoal, a hidrosfera, né, é a camada da Terra composta por água. É onde estão os nossos rios, nossos mares, oceanos. Já a atmosfera é a camada composta pelos gases, é a camada onde os pássaros voam, os satélites ficam, enfim, os aviões, né, eles
voam, por onde os cometas, meteoros, enfim, faz parte, né? Na verdade, quando nós falamos sobre camadas externas, nós estamos falando da hidrosfera, que é onde se localiza a água, e nós estamos falando sobre a atmosfera, que a atmosfera é uma parte mais abrangente, tá? Mas aí a pergunta que eu faço a vocês é: vocês já ouviram falar sobre pressão atmosférica? A pressão, né, na atmosfera? E, na verdade, a pressão atmosférica, né, ela se trata da pressão exercida pelos gases da atmosfera, tá? Então, por exemplo, nós respiramos gás oxigênio, gás nitrogênio e outros gases em menor composição. Esses gases, eles são provenientes de algum lugar, são provenientes da atmosfera. Só que nós temos, por exemplo, um gás tóxico, como o dióxido de carbono, nós temos o gás ozônio, tá? E esses gases, né, fazem parte, né, estão na atmosfera, né, que é a parte que vai englobar aí os gases e a camada mais externa da Terra, tá? Mas o que é que são gases, né? Para poder a gente falar sobre os gases, nós precisamos compreender, né, o que é que são gases. Então, os gases que nós falamos, né, que estão na atmosfera, eles são principalmente aqui, ó, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o argônio, mais os gases, traços e outros inertes, tá? Por exemplo, como gás hélio ou outros. Coletivamente, esses gases constituem o que nós comumente referimos como constituintes de ar seco, tá? E nós vamos entender, né, essa diferença entre ar seco e ar úmido mais para frente, né? Nós temos também vapores de água, que podem estar em 3 fases, né? Sólido, líquido e vapor. Nós temos também constituintes gasosos além da água, como por exemplo o dióxido de carbono, que eu já falei para vocês, o gás ozônio. E nós temos esses outros aqui, como o óxido nítrico, que é um gás liberado, por exemplo, por usinas, né? Por empresas que trabalham com queima de combustíveis e, por exemplo, o metano, né? O metano, se ninguém sabe, ele na verdade faz parte do famoso PUM que nós soltamos, né? O gás que é liberado é CH4, que é conhecido como gás metano. Igual o boi, né? Igual nos animais. E aí nós temos também alguns gases ainda que se encontram na atmosfera, como por exemplo provenientes dos aerosóis, que são partículas sólidas e líquidas além da água. E nós temos também, pessoal, a famosa problemática que fala sobre os CFCs, que são compostos fluorocarbonatos, né? Que fazem parte, né? Ele foi muito utilizado em aparelhos de refrigeração no século XX, mas depois que descobriu-se a sua alta toxicidade contra a camada de ozônio, esse uso foi extinguido. Mas como se trata de um gás que tem propriedades muito, como é que eu poderia dizer para vocês? Eles possuem propriedades muito altas, né, muito diversificadas, eles são dificilmente consumidos na nossa atmosfera, mas eles provocam reações químicas, tá? Que aí, por exemplo, né, vai acabar prejudicando a nossa camada de ozônio. Pois bem, mas, pessoal, para poder a gente falar sobre gases, né, gás oxigênio, dióxido de carbono, ozônio, metano, nós precisamos primeiro compreender o que é um gás, né? Então, um gás, pessoal, antes mesmo de nós entendermos o que é um gás, nós precisamos compreender o que, que são átomos, né? E por que eu quero trazer essa primeira conceituação sobre o que são átomos, na verdade? É porque, pessoal, quando vocês ouvirem falar em átomos, vocês estão ouvindo falar sobre a menor partícula que pode existir, que vai dar origem a tudo que nós temos hoje aqui na Terra, tá? Então, quando eu falo para vocês que nós somos constituídos de átomos, que o meu celular aqui é constituído de átomos, eu estou falando que ele existe, né? A menor partícula que você pode encontrar que dá origem a todas as outras coisas, ela tem um conceito, ela é chamada de átomo. É uma partícula tão pequena que vocês podem dividir 1 centímetro de uma régua
por milhares e milhares de vezes e vocês ainda não vão encontrar, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam é que tudo o que nós temos hoje na Terra, tudo que hoje faz parte do universo é composto por átomos, tá? E aí, para vocês compreenderem melhor, né, os gases aqui eles são formados por átomos. Por exemplo, o gás oxigênio, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Esses termos, né, que eu estou falando a partir de agora, vocês vão compreender mais com o decorrer do tempo. Mas é importante que nós introduzimos essas explicações e essas características para que vocês compreendam um pouco sobre o que eu quero trazer para vocês a refém da atmosfera, tá? E aí, primeiro, para a gente compreender o que é um gás, né? Nós sabemos que um gás é formado por átomos e que átomos são partículas muito pequenas, né? Primeiro, para a gente compreender o que é um gás, nós precisamos entender que existem 3 formas das coisas, dos objetos, de nós estarmos organizados na natureza. Podendo ser sólido, como um material muito rígido, é sólido como o meu celular. Podendo ser líquido, como a água que nós bebemos, o refrigerante que nós tomamos. E pode ser gasoso, como por exemplo, quando você ferve uma água, você vê aquela fumacinha subindo, aquilo ali nada mais nada menos é do que água no estado de vapor, água no estado gasoso. Tá? Então nós podemos encontrar, né, tudo que nós temos hoje na natureza nesses 3 estados aqui: líquido, sólido e gasoso. Tá certo? Mas o que é um gás, né? Como vimos, pessoal, existem 3 formas da matéria, né? Ela está ocupada, ela tem sua organização no nosso planeta, no mundo, tá? E esses estados foi o que eu falei para vocês, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Mas o que é matéria, né? Eu falei que a matéria ela pode ter 3 estados físicos, mas o que é matéria? Matéria, pessoal, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Eu sou matéria, vocês são matérias, tudo o que pesa e ocupa um lugar no espaço, vocês podem denominar de matéria. Então, né, quando nós falamos sobre gás, estamos falando sobre o estado gasoso que a matéria pode apresentar, tá certo? Então, quando eu falo para vocês que nós estamos falando sobre gás, eu quero falar para vocês que nós estamos falando sobre uma forma, tá, da matéria se apresentar. E aí, só para dar uma importância para vocês entenderem melhor sobre isso, né, é importante a gente saber também que os gases eles podem ser comprimidos, podem se unir mais e ocupar um menor espaço. Para isso, vejamos um exemplo de uma garrafa PET. Imagine que você esteja com a garrafa PET, que não tenha água nem outro material, tem apenas ar dentro. Você tampa ela. Quando você aperta, você concorda comigo que você não consegue apertar ela até um certo ponto e amassá-la por completo, porque a gente tem a presença de alguma coisa lá dentro. É justamente a presença de gás, tá? Se vocês destamparem a garrafa, vocês conseguem apertar até amassá-la, mas como ela é tampada, infelizmente isso não acontece. E aí vocês podem fazer esse teste em casa. Não, por que isso acontece? Por conta dos gases, por conta da presença de gases, tá? Mas e os gases da atmosfera, né? Quais são as funções dele, né? Os gases da atmosfera, pessoal, fazem com que haja uma pressão atmosférica sobre a Terra e essa pressão pode ser medida através de um barômetro, tá? Esses gases, como nós citamos, ficam em diferentes camadas da atmosfera e possuem diferentes funções também, que são, né, proteger a biosfera da radiação do Sol, fornecer oxigênio para a manutenção da vida, como da gente e de outros animais, proteger a Terra de variações de temperaturas pela incidência direta dos raios solares, que nós vamos ver isso a partir do momento que nós vamos estudar as diferentes camadas da Terra, e, por exemplo, equalizar as temperaturas das camadas mais próximas da Terra através da dinâmica e movimentação das massas de ar. Então, pessoal, vamos falar um pouco, né, sobre elas a partir de agora. A troposfera é a camada atmosférica que se estende da superfície da Terra até a base da estratosfera, tá? E é aquela considerada mais importante sob o ponto de vista do meteorológico, porque é nela que vai acontecer os principais fenômenos, né, que são importantes para a nossa vida. Nela também se encontra quase todo o vapor de água da atmosfera,
a sua espessura média de aproximadamente 12 km, atingindo até 17 km nos trópicos e reduzindo-se para em torno de 7 km nos polos. Por exemplo, né, em termos médios, a temperatura, né, nessas regiões vão diminuindo, no caso da troposfera, vai diminuindo a cerca de menos 6 graus Celsius a cada quilômetro, né, a cada 1000 metros. Esse fato é coerente, pois o aquecimento do ar na superfície se efetua basicamente por condução devido ao aquecimento da energia do Sol. Tá? A estratosfera, pessoal, se caracteriza pelos movimentos de ar em sentido horizontal. Elas ficam entre 7, 17 até 50 km de altitude, né? É a segunda camada da atmosfera e é compreendida entre a troposfera e a mesosfera. Nós temos que a temperatura aumenta à medida que aumenta a altura. Então, por exemplo, ela varia aqui de menos 50 a 100 graus Celsius, né? E apresenta pequena concentração de vapor de água e temperatura constante na região limítrofe entre a estratopausa. A estratopausa, pessoal, é uma região que fica entre o final de uma camada e a outra camada, tá? Então, muitos aviões já circulam na estratosfera devido à sua estabilidade. É nessa camada que ocorre a difusão da luz, que dá origem àquele céu azul que nós observamos. E é onde também encontramos o gás, a camada de ozônio, né, que nós temos milhões e milhões de moléculas de ozônio. Já na mesosfera, né, se trata da camada atmosférica onde há uma significativa queda da temperatura. Então, a temperatura pode chegar a menos 90 graus Celsius, né? Para vocês terem ideia, a água ela fica sólida a 0 graus Celsius aproximadamente. Imagine a menos 90. E aí essa situação ela está situada entre a estratopausa inferior e a mesopausa, né, superior. E ela está, né, sua distância está entre 50 a 85 km de altitude. É na mesosfera que ocorre o fenômeno da combustão dos meteoritos, por exemplo. A mesosfera, né, é uma região pouco conhecida, mas se sabe que ela concentra a maior parte do ozônio. Acima da mesosfera, nós temos uma camada de aproximadamente isotérmica, que pode ultrapassar, né, seus 10 km de espessura, que é a mesopausa. E nessa faixa seriam formadas as nuvens noctilucentes, visíveis em certas ocasiões no polo, próximas ao Polo Norte, quando o Sol se encontra 10, 15 abaixo do plano horizontal. São características mais de cada de estações, né, e de como vai haver as variações de temperatura, as variações de incidência do Sol. Já na termosfera, pessoal, ela se situa além dos 90 km de altitude, é caracterizada, né, por um aumento contínuo da temperatura, né, com o aumento da altitude. Deve-se ressaltar, porém, que o conceito de temperatura média tem um significado muito restrito nessa região. Então, por exemplo, entre o dia e a noite, a temperatura do ar pode oscilar várias centenas de graus em torno do valor médio. Então, pode haver aí variações, como eu falei, que tudo vai depender da incidência dos raios solares, né, e dos gases que vão estar presentes na atmosfera, né, nessa camada. E aí nós conseguimos encontrar também nessa camada uma concentração grande de íons que aumenta com a altitude, e por isso também que a termosfera ela pode ser chamada de ionosfera. E por último nós temos a exosfera, né? A exosfera é a camada mais externa da atmosfera, situada cerca acima da ionosfera, e ela mede cerca de 600 a 1.600 km. É a zona de transição com o espaço exterior, e ela é extremamente rarefeita e só é composta, por exemplo, de 50% de gás hidrogênio e 50% de gás hélio. E elas giram em torno, a temperatura na exosfera gira em torno de 1000 graus Celsius. E é para atravessar essa camada que as naves espaciais precisam ser construídas com materiais resistentes a altas temperaturas. Tá certo? Pessoal, vocês não precisam, tá? Esse aqui é puro texto. Vocês não precisam entender afinco, né, todas essas propriedades, todas essas explicações que eu falei sobre a troposfera, a mesosfera, a estratosfera, a exosfera, tá?
vocês precisam compreender que existem essas camadas e que essas camadas elas possuem variações de tamanho, de temperatura, né, de gases, e elas vão ter uma certa influência na nossa atmosfera, né, no nosso planeta, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, na troposfera, que é a camada que está mais em contato com o nosso planeta, nós temos aqui, né, a presença do vapor de água, que é quem vai gerar as nuvens, de alguns gases, tá? Do local onde os aviões eles vão voar, né? Já na estratosfera, nós temos aqui, né, os aviões supersônicos, nós temos também a camada de ozônio. Já na mesosfera, né, nós temos os raios cósmicos, que são raios que vêm, né, do espaço. Nós temos as auroras boreais, né, que são características da termosfera. Nós temos também por onde as naves espaciais elas estão, né, elas precisam passar. E na exosfera, por exemplo, aqui esses satélites e alguns outros equipamentos que as empresas aí de agências espaciais utilizam para poder estar constantemente analisando o nosso planeta, né, onde estão os satélites e outros materiais, tá? Mas além disso, o que é mais importante que vocês compreendam sobre essas camadas, né? Nós temos várias camadas na Terra. O que é importante que vocês compreendam? Né? Que alguns fenômenos acontecem na nossa atmosfera, né? Acontecem na troposfera, na mesosfera, na ionosfera, na exosfera, tá? Um deles, que é o mais comum, é o nosso ciclo da água, tá? Então, como é que vai acontecer? Né? O que é o ciclo da água? Primeira coisa que é importante vocês compreenderem, que o ciclo da água é importante para a vida, né, no nosso planeta. Porque nós estamos falando do porquê chove, né? O ciclo da água é porque chove. Então vamos supor que lá, né, nos oceanos, o Sol, né, toca os oceanos e as moléculas de água elas começam a esquentar. Elas, né, esquentam tanto que começam a evaporar, tá? O Sol bate, por exemplo, na água dos rios, lagos e oceanos, evapora, tá? Quando chega a uma determinada temperatura lá na primeira camada, tá? Da atmosfera, né? As temperaturas lá, elas condensam, né? Ou seja, elas unem novamente essas águas, essas moléculas de água que foram perdidas e formam-se as nuvens. E aí essas nuvens, elas ficam tão carregadas, tão pesadas que elas precipitam e aí chovem. E aí, dependendo da temperatura que o nosso planeta estiver, que esteja na região dessa água, ela vai cair, ela vai passar até chegar na Terra. Ela pode ser granizo, pode formar granizo, pode formar, né, neve ou pode se formar água líquida, que é o mais comum que nós observamos aqui no Nordeste, tá? E aí nós temos também outro fenômeno interessante, que é a formação dos ventos. Então, por exemplo, a formação dos ventos é nada mais, nada menos do que a pressão que vai existir entre o limite da primeira camada e a parte mais baixa da atmosfera, tá? Então, é uma pressão, essa pressão exercida pelos gases vai ser uma pressão fria e uma pressão quente que vai estar em constante circulação. A pressão quente, ela sai dessa camada, ela sai da nossa Terra, né? Invade a camada da primeira camada da atmosfera, e aí, por si só, há uma regulamentação, porque como vai aumentando, né? Na primeira camada da atmosfera, vai aumentando, né, vai diminuindo a temperatura, essa circulação vai fazer com que o ar quente suba, o ar frio ele desça. E aí a gente tem a formação dos ventos, tá? E aí foi falado, pessoal, sobre a questão do ar úmido e do ar seco. O ar seco é o ar, né? São os gases que fazem parte das camadas da nossa atmosfera. O ar úmido seria aquele, por exemplo, que vem da evaporação das moléculas, né, do vapor de água que faz através do ciclo da água. Tá certo, pessoal? E aqui eu agradeço a atenção de vocês, né? Desejo abraços para todos. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre, né? Esse assunto. Ele é pouco estudado em ciência, porque ele é mais abrangente para meio ambiente, para geografia, mas não se trata também de ciências e é por isso que nós estudamos elas aqui. Então lembrem-se, pessoal,
tem atividade para vocês fazerem, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês sentirem, podem vir me perguntar, tá? Que eu estarei aqui para solucionar, tá certo? E, novamente, né, obrigado pela atenção.